Primeiramente, boa tarde, né? Novamente, eu aqui de novo. Igual o Alisson falou, a gente vai comentar um pouquinho sobre como que é para fazer essa criação. Acho que um pouco de vocês já estavam na primeira vez que eu apareci, já para falar um pouquinho disso. Só que a ideia hoje é ser um pouquinho mais dinâmico, né? Ser um pouquinho mais direto ao ponto, passar rapidamente por ali e já começar a explicar para vocês como que eu faço as instruções, por que que eu uso o NeuralChain, quando eu uso cada um deles, e explicar um pouco mais sobre a prática, como que ele funciona na prática. É muito importante entender a parte teórica. Eu comecei a ter facilidade de construir os meus assistentes depois que eu consegui, de fato, entender a parte teórica do por que que eu uso uma instrução, por que que eu uso uma regra geral, por que que eu coloco determinada informação dentro de um neural chain. Então, a hora que você entende de fato o contexto de cada uma das funções, fica muito mais fácil de você utilizar cada uma delas. Eu vou pedir para vocês irem anotando, tá, no decorrer da chamada, as dúvidas, e aí lá no final da chamada eu abro uns 15, 20 minutinhos para a gente bater uma bola, para a gente trocar uma ideia, eu poder explicar, tirar alguma dúvida que surgir em relação ao próprio sistema, tá? Eu vou compartilhar minha tela com vocês, e eu acabei de criar, basicamente, uma conta, né, no sistema. Então, assim que você cria uma conta no sistema, essa é a primeira imagem que você tem. A criação de conta, ela é simples. Você vai colocar ali, basicamente, o seu nome completo, o nome da sua empresa. O nome da sua empresa, ele aparece aqui em cima, tá? Você vai vir com um e-mail. É importante que seja um e-mail válido, porque se por um acaso você esquecer a senha, você perder acesso a alguma coisa, é por esse e-mail que você vai recuperar, tá? Você pode colocar a imagem da sua empresa também e definir uma senha. Depois que você faz tudo isso, você recebe um e-mail de confirmação e já pode cair direto nessa tela. Dentro dessa tela, primeiro passo para a gente poder, de fato, começar a mexer no sistema é a gente criar o assistente virtual. A criação do assistente virtual não é o treinamento que a gente vai criar para ele. O assistente virtual criado, ele está pronto para responder perguntas, mas ele não está pronto para responder essas perguntas com assertividade. Então, a gente vai definir algumas informações logo de começo, tá? Empresa de inteligência artificial. E isso aqui é muito interessante, porque essa primeira etapa, essa primeira informação que você está definindo aqui no sistema, basicamente força a IA a meio que se manter dentro de um único assunto. Então, imagina que você tem uma inteligência artificial. Essa inteligência artificial, ela trabalha a partir de semântica, envio e recebimento de token, mensagens criptografadas, e aí ela pode responder basicamente tudo, tá? Ela tem informação sobre tudo, ela pode responder basicamente sobre tudo. Então, é aqui onde você dá uma limitada nela de, olha, o seu assunto principal é isso, tá? Então, é o que eu gosto de colocar em descrição da empresa, porque a descrição da empresa, ela vai estar sempre disponível para a IA. Sempre que a IA elabora, gera uma resposta, ela tem dentro dela a descrição da empresa. Então, por exemplo, a gente está criando uma empresa de inteligência artificial, a gente quer falar exclusivamente sobre inteligência artificial. Então, eu posso colocar aqui, a mentoria é uma empresa focada exclusivamente em inteligência artificial. Seu objetivo como assistente é sanar as dúvidas do cliente e convencê-lo a marcar uma reunião. Então, eu já dei um pouquinho, meio como se fosse de fato um briefing para a IA, o que ela precisa fazer, qual é o objetivo principal dela. Eu posso trazer informações sobre a empresa, devo trazer, inclusive, informações sobre a empresa nessa etapa. Então, eu posso colocar tempo de mercado, eu posso colocar algumas informações que realmente fazem sentido.
Dentro dessa parte de produção, né, de gestão, como eu já criei uma boa quantidade de assistente, eu tinha um método que era basicamente pedir para que o meu cliente criasse essa parte inicial. E começou a não dar certo, porque o cliente ele ia fazer a inscrição e ele começava a colocar muita informação, que lógico, para ele é muito importante, mas para assistente virtual é indiferente, porque isso aqui, essa descrição, ela já é um prompt. Então, tudo que você coloca aqui, ela considera na resposta. Então, não adianta você vir aqui e colocar, por exemplo, foi fundada por dois irmãos e assim, não sei o que, em 1900 e não sei quanto. Porque isso aqui, ok, é relevante, é importante pro dono. O cliente, a assistente virtual, ela não está interessada nisso. Isso não é, de fato, relevante para a assistente virtual na hora de ela elaborar as respostas, na hora dela definir um objetivo. Então, aqui eu estou definindo qual é o assunto principal e eu estou definindo para ela que a missão e o objetivo dela é sanar as dúvidas dos clientes e chamar o cliente para uma reunião. E é importante também você se atentar a isso, porque às vezes você vai colocar essa instrução para IA e ela vai ficar muito incisiva, a todo instante chamando o cliente para marcar uma reunião. Então você já sabe que, cara, eu preciso corrigir isso aqui, eu preciso melhorar esse prompt, porque ela está a todo instante chamando o cliente para uma reunião. Então, eu preciso dar uma mudada aqui. E eu posso até complementar aqui. Posso colocar aqui. Você não deve abordar assuntos que fogem de inteligência artificial. Então, eu prendo ela mais ainda dentro desse assunto. Tá? Isso, obviamente, na prática, ela funciona muito bem, mas é algo que você precisa ficar sempre analisando. Por quê? Eu estou basicamente travando ela dentro de inteligência artificial. Então, qualquer outro assunto que o cliente venha perguntar, a chance dela falar, olha, meu foco principal é isso aqui, na verdade é o que vai acontecer, só que existe uma condição que é o seguinte, é uma inteligência artificial. Não adianta você criar, você ir atrás de um desenvolvimento de uma inteligência artificial e achar que a inteligência ela vai de fato ter o feeling humano, tá? Então assim, o principal toque que eu já vi as pessoas falando e que eu precisei corrigir de fato dentro da gestão mas eu sinto que a IA não tem o feeling para saber quando fazer isso ou aquilo. E de fato, ela não tem um feeling, ela é uma inteligência artificial, ela ainda é um robô. Você ainda treinou ela para que ela respondesse. Então, se você não tem uma condição correta de, olha, quando isso aqui acontecer, você vai tomar essa decisão, ela não vai, ela de fato não vai, ela não tem sentimento, tá? Então é legal você estar sempre analisando, sempre considerando também criar um documento externo, tá? Sempre que eu faço gestão, eu faço minha reunião inicial com o cliente, faço o briefing inicial com aquele cliente, coleto as informações e nos próximos 2, 3 dias eu compacto aquelas informações e vou criando os treinamentos todos dentro de um documento. Por quê? Fica mais fácil de eu visualizar aonde está cada informação. Porque aqui no sistema você, às vezes você tem que entrar num treinamento, não é aquele treinamento, você vai para um outro. Dentro do Google Docs, você consegue pesquisar uma palavra específica, uma frase específica. Então, é muito mais fácil de você encontrar aonde que está a informação que você precisa corrigir. Tá? Então, eu super sugiro que você primeiro crie os treinamentos dentro de um documento e depois passe o treinamento para o sistema. Dias da semana que a empresa atende, basicamente, isso aqui define, caso o cliente pergunte, vocês estão abertos hoje? Ela vai responder se sim ou se não, e se o cliente perguntar os horários de funcionamento. Significa que estou fora do meu horário de atendimento, ela não vai responder? Isso você define aqui embaixo. Então, fora do horário de atendimento, devo continuar atendendo?
sim, seguir o atendimento normalmente, ou não, você não deve seguir o atendimento, você deve falar que a gente está fechado e tudo mais. Então, vou colocar aqui 24 horas por dia e sim, seguir normalmente. Agora a gente entra para uma etapa que são basicamente algumas informações sobre a empresa de fato, tá? Website, ah, telefone da empresa, algumas informações que, se a IA receber uma pergunta, olha, onde que eu consigo o número de telefone? Ela vai pegar essas informações aqui. Não significa que depois você não possa criar uma instrução, tá? Com essa informação. Então, eu vou colocar aqui um número de telefone aleatório, colocar um número de telefone aleatório, o endereço eu também não vou colocar, telefone para notificações importantes. O que isso significa? Em suma, quando você cria o seu assistente virtual, você está criando uma conta dentro do sistema da Responda-me, e a Responda-me ela precisa te comunicar de algumas coisas. Tá? Então, hoje a gente tem lá o grupo de parceiros, mas tem algumas situações específicas que elas vão ser comunicadas diretamente com você. Então, por exemplo, o sistema passou por uma atualização e o seu assistente caiu, ele não está mais conectado. É por esse número que a Responda-me vai te comunicar. Ela vai entrar em contato por esse número que você definiu aqui. Então, é importante você definir um número pessoal, um número que você tem acesso fácil e frequente a ele. E o WhatsApp do treinador, eu não gosto muito, particularmente, de usar, porque você precisa ser muito preciso na instrução que você está passando para ela. E eu também gosto de testar as minhas IAs antes de entregar ela para o meu cliente. Mas o WhatsApp do treinador é basicamente um WhatsApp em que tudo que você mandar a partir daquele número, então vou colocar meu número pessoal aqui. Se eu mando mensagem para a empresa do meu cliente, automaticamente, mesmo que eu mande um oi, a IA vai assumir aquilo como uma instrução e vai criar um treinamento a partir desse oi. Então, ela vai criar um treinamento lá em PDF e vai colocar oi. Por isso que eu falo, precisa ter muita certeza do que você vai fazer para você criar, definir um número de treinador. Eu não gosto de fazer porque eu uso o meu número pessoal para testar as IAs dos meus clientes. Então, quer colocar um número de treinador? Não sei, tenta pegar um número reserva seu, um número que você não utiliza, que você possa usar de fato para treinar IA. Mas é importante também ter isso em mente. Olha, eu preciso criar um treinamento a partir do treinador. Eu não gosto de usar o PDF para criar instruções. Eu uso o PDF geralmente para criar algum tipo de saque. Então, perguntas e respostas rápidas ali que não tem como a IA errar. Basicamente, ela vai ler aquilo, entender e responder para o cliente. Então, eu prefiro mil vezes utilizar a instrução para criar isso. E embaixo a gente tem as redes sociais da sua empresa. Passando aqui, a gente vai para a parte de personalização da IA. Aqui a gente passa um pouquinho pela definição de perfil da IA. Como que ela vai responder, qual o nome dela, qual o cargo, tá, que ela vai exercer. Então, normalmente, o nome, você define o nome que achar melhor. O cargo que ela vai desempenhar diz também da linguagem que ela vai utilizar. Não significa que necessariamente o que eu colocar aqui, então se eu colocar que ela é uma executiva, naturalmente ela tende a utilizar uma linguagem um pouco mais formal. Se eu colocar que ela é um SDR, ela tende a ter esse atendimento um pouco mais consultivo, basicamente, tá? Mas eu gosto de colocar sempre recepcionista e atendente. E atendente, beleza. Embaixo, a gente tem a parte de atalho de pausa. Aqui no exemplo, a gente tem um emoji de pausa e play, mas eu particularmente já tive experiências e sei que não é bacana utilizar emoji. Por quê? Cada sistema operacional, cada celular, cada computador, ele tem uma biblioteca de emoji diferente. Então, a biblioteca do Windows é diferente do iOS, que é diferente do Android, que é diferente da Xiaomi, por exemplo. Então, é importante você definir uma palavra, um atalho de fato, às vezes um barra pausa,
às vezes um olá. Então, sei lá, você quer entrar em contato, olá, aqui é fulana. Às vezes é uma pessoa só que vai atender. O que é importante você saber? Esse atalho ele só vai funcionar se você enviar exatamente o que estiver escrito aqui. Então, se você colocar olá, aqui é o João e mandam olá, aqui é a Ana, ela não vai funcionar. Ele precisa ser exatamente o que você está definindo aqui. Inclusive, ele tem que ser uma única mensagem. Então, se eu vou mandar um olá, aqui é fulano, eu preciso mandar um olá para ela poder pausar e embaixo eu dou a resposta e faço ali certinho conforme necessário. Isso você só vai utilizar se você for fazer o atendimento de dentro do seu WhatsApp. Então, por exemplo, eu conectei a IA aqui no meu sistema, estou aqui mexendo, o pessoal está mandando mensagem, eu preciso responder alguém que a IA não está dando conta por, sei lá, às vezes é uma pessoa que tem um pouco mais de dificuldade de conversar com uma inteligência artificial, você precisa pausar ela e não consegue acessar o sistema, você manda esse atalho para ela conseguir pausar. E a mesma coisa com o atalho de play. Tá? É uma palavra, uma frase que você vai definir, e a partir do momento em que você escrever, a partir disso, né, a partir do momento que você enviar a mensagem, a IA volta a responder aquele cliente. Então, tudo que o cliente voltar a mandar de mensagem, a IA volta a atender ele. Utilização de emoji é muito pessoal, né? Cada um utiliza dentro do atendimento que deseja. A gente consegue definir melhor também quais emojis ela vai usar. Eu posso mostrar isso lá em regras gerais, posso definir isso melhor para ela em regras gerais. Então, às vezes você é uma barbearia, você quer usar emojis específicos, às vezes você é um escritório de contabilidade, também quer usar emojis específicos, você consegue definir aquilo lá. Então, a gente coloca, né, personalizado. A criatividade e o tamanho de respostas, ele é muito relativo, tá? Se você coloca uma instrução muito grande para ela, fala, ó, você tem que criar um texto detalhado sobre isso, 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 meio que indifere se a criatividade dela é alta, é baixa, se a resposta é média, é curta, mas eu gosto de não mexer. Eu prefiro não mexer, porque meio que fica mais aberto ao que eu colocar na minha instrução, tá? A gente tem a questão do follow-up, é um follow-up simples, baseado em uma instrução. Então, se eu deixar isso aqui ativo, tem uma instrução padrão que é analise o contexto da conversa e, se necessário, realize um follow-up. Ok. Eu posso alterar essa instrução e definir a forma com que ela vai fazer o follow-up, o que ela vai falar de fato nesse follow-up, qual é o objetivo desse follow-up. Mas ele é feito uma única vez, tá? E acontece uma única vez. Então, se o cliente recebeu o follow-up e não respondeu, a conversa morreu, tá? De posteriormente, a gente consegue colocar vários follow-ups, mas daí já entra na parte de neural sales, já é um pouquinho mais complexo, já é um pouquinho mais para frente que a gente vai estar vendo isso. Então, você pode deixar e definir em minutos o tempo do follow-up, eu vou deixar isso aqui desativado, e o tempo de resposta. O tempo de resposta, ele é crucial. Por quê? No começo do Responda-me, quando a gente criava uma instrução e a gente colocava ela para rodar, se a pessoa mandava muitas mensagens em blocos separados, acontecia da IA responder, né, cada uma das mensagens. Então, às vezes, ela até repetia a resposta. Então, ela mandava um oi, tudo bem, quero saber valores. A IA respondia o oi, o tudo bem, e eu quero saber valores. Então, com o delay, né, com esse tempo de resposta, basicamente o que, que acontece? A pessoa mandou uma mensagem, ela enviou uma mensagem. A partir dessa primeira mensagem, a IA vai contar 15 segundos. Depois desses 15 segundos, aí sim ela começa a, de fato, elaborar uma resposta. Então, dentro desses 15 segundos, a pessoa pode mandar quantas mensagens forem, quantos textos, quantos blocos de mensagens forem. Aí ela vai pegar o contexto geral, vai ler todas as mensagens e vai elaborar uma única resposta, um único bloco de texto para aquelas mensagens do cliente. Então, ela vai ler, vai entender e vai dar uma resposta para cada uma das mensagens. E dentro daqui do idioma, a gente tem como definir se você quer que a IA converse com o idioma nativo
que ela está recebendo a mensagem. Então, se por um acaso você receber um cliente que está falando em espanhol, inglês, italiano, ela vai se adaptar à linguagem daquele cliente. Ou você pode definir para ela só responder em português. Acontece e é natural, mas depende muito, às vezes, da região, devido ao sotaque, devido à forma de falar, pode ser que a IA aconteça dela interpretar errado o idioma que a pessoa está falando. Então, às vezes, a pessoa ela fala meio baixo, ela fala meio atropelado, pode ser que a IA entenda um idioma diferente e responda a pessoa num idioma diferente. Acontece, tá? Às vezes é difícil até para a gente, humano, entender determinado áudio, imagina para a IA, que está ali, basicamente, recebendo uma instrução para dar uma resposta. Então, feito isso, a gente tem o nosso assistente virtual criado, e aí a gente cai na página inicial. Normalmente, para conectar o WhatsApp, eu gosto de conectar um WhatsApp reserva para eu poder ir testando de fato a IA, para ir, na hora que eu tiver basicamente um atendimento funcional, eu poder apresentar para o meu cliente e ele poder de fato testar e aí sim poder conectar o número dele. Então eu gosto de criar aqui, colocar um número reserva, eu escaneio o QR Code, a gente escaneia igual a gente faz com o WhatsApp Web, tá? Então a gente pega ali o número, o seu celular, você vai entrar no seu WhatsApp, vai lá em aparelhos conectados, se eu não me engano, do iOS para o Android muda alguma coisa ali, algum nome, mas é basicamente igual. Você vai pegar, vai acessar lá e vai escanear esse QR Code e pronto, está conectado à sua IA. Já está conectado naquele número e aí vai liberar para você de fato acionar ela. A partir do momento que você aciona a sua IA, ela está apta a responder qualquer mensagem que você receba naquele número. Então, não adianta você, só porque criou e deu uma instrução prévia para o assistente virtual, você conectar um número oficial. A única coisa que você vai estar fazendo é dando um tiro no seu pé, porque a IA não tem instrução nenhuma para responder nada sobre a sua empresa. Você precisa treinar ela, assim como você treina um funcionário. Então, fiquem atentos a isso. Não só porque criou o assistente, conecta o seu número oficial. Conecta o número reserva, cria os treinamentos, e aí sim, quando você se sentir confiante no atendimento dela, sentir que já ensinou o suficiente, você vai lá e conecta o número oficial. E falando em treinamento, a gente faz tudo isso dentro aqui da aba de treinamentos. Então, a gente tem 4 tipos de treinamentos. A gente tem as instruções, os fluxos, conteúdos de mídia e Neural Chain, tá? Eu vou explicar um pouquinho mais sobre a diferença entre cada um deles, mas aqui em cima, que a gente tem aquela informação do número do treinador, então se você quiser alterar ou quiser remover o número, você tem acesso o tempo inteiro a isso, tá? Você consegue alterar tranquilamente essas informações. A gente também tem regras gerais. Regras gerais, ela não necessariamente é um treinamento, tá? A ideia é semelhante. Você vai colocar para ela uma instrução, mas é uma instrução que vai estar todo o tempo disponível. Por que que o Responda-me, em geral, ele é rentável não ter cobrança de token? Porque a partir do momento em que você tem instruções em Neural Chains, você define quais instruções faz sentido a IA pegar para gerar um token. Então, ela não vai estar o tempo inteiro pegando todas as informações que tem no meu sistema para gerar um token. Então, eu consigo reduzir o custo de token a partir disso. É por isso que para Responda-me é rentável não ter cobrança de token, tá? Eu me perguntei isso e fui atrás para entender o porquê que eles não tinham essa cobrança, porque não faz sentido. Seria um gasto muito alto. E aí eu entendi isso. Aqui dentro do follow-up é aquilo que eu expliquei, tá? Então analise o histórico de mensagens e decida se faz sentido enviar uma mensagem de follow-up. Eu posso alterar isso aqui porque eu quiser, tá? Então eu posso colocar, por exemplo, se o cliente estiver informado que deseja fazer um pedido e não tiver mais respondido, você deve realizar um follow-up e posso definir uma mensagem, posso escrever tudo aqui. Então vai muito de situação a situação. Não dá para você colocar 2 tipos de instruções,
tá? O follow-up ele só funciona uma única vez com uma única instrução. Então é legal você deixar uma instrução bem genérica. Essa instrução inicial ela é ótima porque ela funciona na maioria das vezes. É muito raro ter uma situação em que a IA considera não necessário fazer um follow-up. Então, eu acho bacana deixar essa instrução inicial, a menos que você tenha um objetivo específico no seu atendimento e você queira fazer um follow-up de fato específico para uma situação. Às vezes você quer fazer um follow-up só para quem é um cliente, um lead muito quente, é um lead que já passou informações e por algum motivo abandonou. E aí você pode colocar essas informações aqui. Posteriormente, se você quiser fazer um funil, pô, a pessoa abandonou, 3 dias eu mando uma informação, depois mais 3 eu mando outra, aí é Neural Sales, e você vai usar essa outra função. E o template são alguns treinamentos que o pessoal da Respondo me deixou disponível aqui, em que você pode pegar, basicamente, e baixar o template. Você define o nome da assistente, o nome da sua empresa, e aí, basicamente, ele vai criar ali para você os treinamentos, vai colocar as informações. Você dá algumas informações detalhadas sobre o seu sistema, lógico. Mesma coisa, você vem aqui dentro do sistema, você tem algumas condições de calendário, oficina de moto, várias coisas importantes aqui que você pode estar criando para atender um público de forma um pouco mais rápida, tá? Alguns conteúdos que eu considero não tão úteis, tá? Porque hoje em dia o Responda-me ele tem várias funções, mas existem algumas funções que acabaram ficando ultrapassadas com o tempo. Conforme eles foram evoluindo, algumas funções ficaram ultrapassadas. Fluxo é uma delas. Para que eu utilizo o fluxo? O fluxo ele é exatamente o chatbot. Então eu não gosto de utilizar porque eu já tenho uma IA, não tem por que eu utilizar, exceto se eu tenho uma condição muito específica. Às vezes é um cliente que quer utilizar de fato um atendimento em chatbot, tá? Então eu posso criar por aqui esse atendimento, posso fazer esse processo. Mais para frente, se vocês acharem necessário, a gente entra mais a fundo nessas informações. Mas no momento não vejo sentido a gente falar muito sobre essa parte. E aí a gente tem conteúdos de mídia. O que eu gosto de fazer, e eu já vi dando muito certo, muitas vezes numa reunião de venda, tá? Se a gente entrar em conteúdos de mídia e for criar um novo conteúdo, eu posso colocar um site, por exemplo, definir um website. E aí eu posso criar o título desse treinamento e colar o link do site aqui do meu cliente e clico aqui em extrair dados. O que o sistema vai fazer? Ele vai buscar todas as informações naquela rede inicial do site. Então, o que é importante? Não adianta eu entrar lá na aba de faturamento do meu cliente, entrar na aba de, sei lá, de informações sobre a empresa. Até que funciona, na verdade. Mas assim, se eu pegar uma aba aleatória, extrair aquele link, não vou ter a informação necessária. Então, por exemplo, se eu fosse criar, de fato, uma situação do Responda-me, eu criaria aqui na aba inicial assistente virtual, tá? Ou então lá na home do site, lá antes de eu fazer o cadastro, onde tem informações do plano, onde tem várias outras informações. Ali onde eu pegaria o HTTP para extrair aqui as informações e poder criar, de fato, essa condição, tá? E aí a gente tem agora, de fato, a parte em que a gente mais está utilizando hoje em dia, que são as regras gerais, instruções e neural chains. Como eu comentei, regras gerais, eu vou estar utilizando basicamente algumas informações que eu quero que a IA tenha sempre disponível para ela. Então eu coloco algumas proibições. Então, olha, você jamais deve utilizar determinada palavra. Tá? Então, por exemplo, eu já fiz treinamentos para. Como é que fala? Diferente de seguro, alguma coisa assim. Proteção veicular, diferente de seguro. E dentro de proteção veicular, eles não são de fato seguro, então você não pode utilizar a palavra seguro.
Então, eu coloquei em regras gerais que, olha, se o cliente perguntar se é igual ao seguro, você deve falar que não é uma proteção veicular, ela funciona diferente, e você jamais deve utilizar a palavra seguro e tudo mais. E a partir disso, ela já tem isso a todo instante disponível para ela. Ela nunca vai pegar essa informação e abandonar. Ela vai estar sempre ali, sempre com aquela informação, então ela nunca vai errar. Por isso que você precisa colocar aqui tudo que é muito importante. E aí, entrando um pouquinho dentro do detalhe, do que a galera fala, eu preciso que a IA tenha um pouco mais de feeling, eu preciso que ela seja um pouco mais humanizada. Regras gerais é um ótimo lugar para você definir essas informações. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso dar instruções para ela mostrando quando que eu considero um lead como interessado, por exemplo. Então, eu posso criar uma instrução e falar assim, olha, sempre que o lead responder uma mensagem com afirmações positivas, e aí eu preciso dar exemplo. Não adianta simplesmente eu colocar afirmações positivas, porque qualquer coisa pode pode ser uma afirmação positiva, né? Então, a partir do momento que tem um sim ou que tem alguma situação ali específica, a IA pode considerar como uma informação positiva. Então, eu vou dar aqui os exemplos de afirmações. Ah, legal, gostei, coisas do tipo. Você deve elaborar uma mensagem chamando o cliente para uma reunião. Então, veja que ela não tem a noção, tá? Ela não tem o feeling de falar, pô, esse cara está interessado. Mas ela tem uma instrução clara, afirmando para ela que se o cliente realmente demonstrou interesse, demonstrou essas afirmações positivas, significa que ele está interessado. Então, o que você vai fazer com isso? Você vai chamar ele para uma reunião. Então, eu já consegui definir isso aqui dentro do meu sistema. Já defini para ela tomar essa decisão. Então, ela já está um pouquinho mais humana em relação a isso. E a mesma coisa eu posso fazer dando instruções diretas para ela. Então, ao elaborar as suas respostas, e aí eu vou dar algumas condições para ela. Você deve elaborar mensagens de forma humanizada. Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos. Mensagens curtas, com linguagem informal e positivas. Então, eu já dei uma instrução direta para ela. O que é um atendimento humanizado para mim? Um atendimento humanizado para mim são mensagens curtas, com uma linguagem mais informal, às vezes uma gíria, às vezes uma abreviação, e uma conversa positiva, uma conversa que me atraia. Isso, para mim, é uma definição de humanizada. Agora, você pode ter uma outra definição de humanizada. E aí você precisa, de fato, pegar esse contexto da IA e explicar para ela o que para você é uma conversa humanizada. Então, às vezes, para você, uma conversa humanizada é uma conversa mais sentimental, você é uma clínica de psicologia, você quer, né, comentar sobre o que o cliente está passando, comentar o motivo do porquê o cliente te procurou. Então, você deve definir essas informações aqui. É aqui onde você dá essa definição para a IA do que é uma conversa humanizada. Afinal de contas, jamais considere que a IA é um ser humano. A IA tem potencial de atender de fato como um ser humano, mas ela nunca vai ter sentimento, ela nunca vai ter sensações, ela nunca vai ter essa situação, sabe? Esse cheque de tipo, beleza, então eu preciso fazer isso aqui porque determinada coisa aconteceu. Isso sem instruções. Se você criar uma instrução explicando isso para ela, obviamente ela vai ser capaz de fazer. E aqui dentro de regras gerais também você pode colocar formatações de texto. Então, por exemplo, é, sempre crie textos,
com quebra de linha, crie textos com parágrafos, crie textos em tópicos. Então, eu posso definir essas informações. Então, sempre que necessário, ela vai estar colocando tópico, ela vai criar parágrafo, ela vai quebrar linha, ela vai utilizar negrito. Eu posso definir aqui quais emojis ela pode utilizar. Então, eu posso colocar aqui uma instrução. Olha, você deve utilizar somente os seguintes emojis. E aí definir isso aqui dentro de regras gerais. Por quê? Porque ela vai estar sempre disponível para a IA. Então, são informações que a IA sempre lê antes de elaborar a resposta. Então, beleza, eu preciso aqui uh, elaborar de forma humanizada, então eu preciso escrever uma mensagem curta, com uma linguagem informal e positiva, utilizar quebra de linha, parágrafo e tópico. Então, beleza, já tenho todas essas informações, agora eu vou ler a minha instrução para aquela situação específica do meu cliente, para eu poder elaborar minha resposta. E aí a gente entra para a parte de instruções e neural chains. Passando rapidamente, tá? Só para a gente poder abrir ali os 15 minutos finais para a gente tirar a dúvida do pessoal. Instrução é tudo aquilo que eu tenho uma condição. Então, por exemplo, perguntas e respostas. É uma instrução clara. Se o cliente perguntar isso, eu quero que ele responda aquilo. Se o cliente entrar em contato dizendo oi, eu quero que você responda de uma forma específica. Então, é assim que você vai utilizar instruções. Imagina que instrução é toda a parte textual. Ela funciona por semântica. Então, por exemplo, eu tenho aqui um treinamento falando tabela de valores e eu vou colocar uma introdução. Sempre que o cliente perguntar sobre valores, você deve seguir as instruções abaixo. Beleza, mas o cliente chegou e falou assim: quanto custa? Dentro do contexto, não é parecido, não é igual, mas o sentido é o mesmo. Então, aí entra a parte da inteligência artificial de analisar o contexto e falar: beleza, faz sentido utilizar esse treinamento. Então, isso é uma coisa que eu sempre coloco aqui dentro do meu sistema. Quando eu vou fazer uma instrução, eu obrigatoriamente coloco uma introdução para ela entender melhor quando utilizar aquela instrução. Então, por exemplo, eu vou criar uma instrução aqui de saudação ou primeiro contato. E agora eu defino aqui: o cliente entrou em contato com você pela primeira vez para realizar o atendimento. Você deve seguir as regras abaixo. E aí eu venho com as regras. Eu posso tanto elaborar uma mensagem, tá, para ela seguir como espelho. Então, elabore, por exemplo, a partir de uma instrução, elabore uma mensagem receptiva e alegre, agradecendo o contato do cliente e se apresentando como, por exemplo, atendente da Responda. E é basicamente isso, ela vai fazer isso. Caso ao contrário, eu tenho uma saudação inicial que eu gosto de utilizar, eu vou colocar aqui: você deve enviar a seguinte mensagem: oi, tudo bem? Aqui é Ana da Responda-me. E aí, basicamente, ela vai pegar e vai mandar essa mensagem, tá? Ela vai utilizar exatamente a mensagem que eu estou definindo aqui. Então, isso vai muito de pessoa para pessoa. Se você quer fazer ela 100% baseada em interpretação, você vai dar uma instrução aberta. Você vai dar as condições do que você quer que ela aborde dentro da mensagem dela e vai definir por aqui. Agora, se você quer que ela siga exatamente um caminho, que ela faça perguntas específicas, que ela tome decisões específicas, você vai definir isso dentro de uma instrução direta. Então, você deve enviar, você deve responder exatamente determinada frase, fazer determinada forma. Muitas vezes,
essas frases específicas a gente utiliza para ela funcionar de gatilho para um neural chain. E aí a gente pode entrar um pouquinho mais a fundo. Eu já me estendi demais para a gente poder falar na próxima aula. Eu acredito que na próxima aula a gente já consiga trazer talvez um exemplo de alguma empresa criada fictícia para a gente poder explicar melhor, tá bom? Basicamente hoje a gente vai tratar dessa forma e eu vou abrir agora, pessoal, para vocês tirarem dúvidas, tá? Puderem falar, quiserem abrir o microfone, quiserem mandar mensagem no chat, fique à vontade, tá? Então, qualquer dúvida em relação pode ser de algum tema que não foi abordado dentro da sala hoje, mas podem ficar à vontade para falar sobre. Se ninguém vai falar nada, eu vou começar. Sempre eu, né, Eliana? Então, Fique à tá. vontade, Cheia de Maria. dúvidas. Eu vi um pouquinho das gravações da aula, agora você reforçou, mas você tocou no ponto principal. Primeiro, a gente precisa de um ambiente para testar, né? Um cliente fictício. Eu até anotei aqui enquanto você falava, a gente vai ter um cliente fictício, alguma coisa assim, e eu estava com umas ideias aqui, de repente, eu não sei se entre nós aqui a gente não pode um simular o cliente, o outro entrar no Responda-me. Enfim, a minha dúvida está no seguinte: primeiro, a gente precisa de um ambiente de teste. Que eu fiquei pensando aqui, como é que eu vou fazer o teste dessas funcionalidades? Quer dizer, eu mesmo, eu só tenho um número de telefone celular, que é o meu WhatsApp, eu mesmo vou ser o cliente, eu mesmo vou testar o Responda-me. Eu não acho que isso não vai dar muito certo. Não, exato, assim, o foco principal ali do grupo é justamente isso, trocar essas experiências, a poder contar com a ajuda do pessoal, né? Futuramente a gente vai ter o portal, onde a gente vai ter um contato maior, um contato um pouco mais íntimo ali com o pessoal. Mas assim, hoje quando você cria uma conta no Responda, você tem 3 dias de teste. Já Então é legal. deu 3 dias, já passaram os 3 dias. E agora eu até abri com outro e-mail, abri outro e-mail no Google para fazer de novo, mas eu não acionei, porque eu vi que 3 dias é muito pouco, é muito rápido. Uhum. Então, você pode, por exemplo, pegar e fazer aquilo que eu te falei. Você já teve uma ideia inicial de como funciona o sistema. Cria suas instruções dentro do sistema, aliás, dentro de um documento. Cria ele separado dentro de um documento, e aí você traz essas informações ah, simplesmente para você criar sua conta, subir as informações, e os próximos 3 dias, basicamente, vai ser para você, de fato, testar, experimentar algumas funcionalidades. A ideia que a gente tem é, de fato, provavelmente na semana que vem, já trazer um fluxo, né, de alguma situação fictícia, seja de uma clínica, a gente vai abrir uma enquete lá no grupo para a gente definir qual que vai ser o tema. E de repente, a próxima mentoria, ela pode ajudar um pouco mais nisso, explicar como que é feito o processo de fato de criação, né? A gente provavelmente já vai ter com uma máquina pronta, já vou explicar para vocês como que eu utilizei o processo de criação, por que que eu uso determinado neural chain, e aí, assim, provavelmente semana que vem o foco vai ser principalmente dentro de neural chain. Então, a mentoria vai ajudar vocês, de certa forma, a não depender exclusivamente do teste, então vocês vão entender a parte teórica de como funciona de fato o sistema, mas a parte prática de fato, às vezes você precisa pegar um cliente, e aí entra também o recurso do grupo. O recurso do grupo, às vezes, a gente tem alguém ali, algum parceiro com alguma dificuldade em entregar algum fluxo específico, fiquem à vontade para mandar mensagem no grupo, tirando dúvidas. Às vezes eu ou alguém que está disponível ali tem condições de ajudar, tem condições de dar alguma ideia. Uma coisa que eu percebo, assim, até para mim, que já estou um pouco mais acostumado a fazer essa criação de assistente, chega um momento do dia em que você começa a bater a cabeça num determinado erro e você já não sabe mais como sair. Você bate a cabeça, fala assim, pô, não tenho solução. E aí uma pessoa de fora vê, entende aquilo e fala, pô, por que que você não tenta uma outra forma? E às vezes é uma forma um pouco mais simples, né? Uma forma que você às vezes está tentando de uma forma muito complexa resolver aquilo e você consegue resolver de uma forma muito mais simples. Então a ideia da mentoria é realmente para vocês terem uma ideia prática de como funciona cada funcionalidade, para quando vocês utilizarem o teste realmente conseguir
né, fazer a utilização de fato da ferramenta. Certo. Fala, Arthur. Eliane, tudo bom, gente? Tudo bom, Tudo pessoal? bem? Me tira uma dúvida. Eu conversei com, vou fazer, na verdade, uma apresentação para o cliente lá, vai ser um material de construção. E lá eles usam bastante planilha para colocar preço e outras coisas. Como que eu poderia inserir essa planilha para o Responda-me, justamente para poder ver os preços, as informações, e depois você passar para o cliente? Então, dentro do sistema, a gente tem de forma nativa uma integração com o Google Sheets. Eu, particularmente, nunca tive problema com nenhum cliente em transformar o Word em Sheets. Tá? Tem gente que não gosta de passar do Excel para o Sheets, mas eu nunca tive problema com nenhum cliente. Dentro desse Neural Chain, você consegue utilizar, por exemplo, um gatilho, né? Quando o cliente perguntar sobre valores, né? Vamos supor que o cliente falou assim, quanto que custa determinado material? Eu quero que esse Neural Chain ative. Então, você precisa ter uma instrução clara de quando ele vai ser ativado, e aí você pode criar, por exemplo, um parâmetro para o sistema pegar aquela informação que o cliente passou, então um material específico, e salvar essa informação nesse parâmetro. E aí, dentro da execução do Neural Chain, você tem a consulta numa planilha, onde você faz ali todo o processo. Eu acho que tem até um vídeo explicando um pouquinho como faz isso, mas basicamente o que ela faz? Ela vai pegar o seu parâmetro, vai ler dentro de um filtro e encontrar o seu produto, encontrar aquele produto específico. E aí ele vai ver lá as próximas linhas, lá o valor é tal, tudo mais. E aí você tem o prompt de segundo nível, que é ali onde você meio que faz a mágica, que você vai orientar ela, olha, o cliente perguntou se você tem determinado produto, você encontrou a informação dentro da planilha, então você deve elaborar a resposta assim, assim, assim para o cliente. E aí ela, a partir disso, vai criar uma resposta a partir da consulta da planilha para prosseguir o atendimento. E aí você consegue fazer isso de forma cíclica. Então, por exemplo, você pode já, depois da instrução do segundo nível, você pode pedir para ela finalizar fazendo uma outra pergunta. Então, você quer finalizar o seu pedido ou você quer adicionar mais algum outro material? E aí esse Neural Chain, ele pode ter como premissa de ativação a informação do material. Então ele vai ficar naquele loop. Enquanto o cliente falar que não, meu pedido é só isso, ele não encerra, ele vai estar sempre reativando aquela situação. Perfeito, então. Mas assim, agora que você falou até das regras gerais, o NeuralSale substitui por cima as regras gerais ou as regras gerais passam por cima do NeuralSale? O Neural Chain, na verdade, ele é basicamente uma função ativa da IA, né? Então eu vou definir uma instrução e definir que quando aquilo acontecer, ela deve considerar utilizar aquele Neural Chain. As regras gerais, ela se sobressai a qualquer tipo de instrução, tá? Ela vai estar sempre acima de qualquer tipo de instrução. Se você coloca em regras gerais, por exemplo, você jamais deve falar sobre preço, e aí você tem um neural chain colocando, olha, se o cliente perguntar sobre preço, você deve passar tal informação, você vai ter um conflito, porque a regra geral vai estar sempre disponível. Então, ela vai ler aquela regra geral, e aí ela vai ter um neural chain falando sobre preço, e aí ela vai provavelmente dar a resposta. Falar assim, olha, eu não consigo te ajudar sobre isso. Não tenho essa informação, não posso te passar essa informação, mas a regra gerais ela vai estar sempre disponível. Então, ela se sobressai em cima de qualquer outra instrução. Perfeito, então, obrigado. Imagina. Eduardo mandou uma mensagem aqui no chat. O que normalmente mais dá certo no atendimento automatizado? Falando de aprendizado da automação. Botão, mensagem. Quando o cliente seleciona a opção desejada, mensagem falou comunicação mesmo. Depende muito, tá? Se você tem, por exemplo, um público um pouco mais velho, normalmente, quando você cria uma comunicação mais de mensagem, você tem duas condições. Você tem uma variante muito grande, porque
cada pessoa pode mandar uma mensagem de uma forma diferente, falar sobre um assunto diferente. Então você tem uma condição muito ampla, né? Então você tem que já pensar nessas condições e obviamente você precisa colocar ela em campo. Você precisa testar ela, você precisa colocar ela para funcionar. Por quê? Por mais que você já tenha experiência com a empresa, por mais que você tenha feito uma reunião, por exemplo, com um cliente para entregar a empresa dele, cara, as pessoas elas pensam cada uma de uma forma diferente. Então, ela vai muito provavelmente se deparar com uma situação na qual ela não tem um treinamento claro de como responder aquilo. Então, eu já tive várias experiências de um cliente que perguntou uma coisa que o meu cliente em si não tinha previsto, não tinha passado uma instrução clara. Ele falou, putz, ela respondeu errado, mas eu acabei de ver aqui que eu também nem te passei como que ela tem que responder isso. Então, você pode ter um atendimento mais amplo, muito mais humanizado. Então, assim, existem situações que eu tenho feedback de cliente falando, olha, um cliente meu veio aí, falou que conversou com a mocinha no WhatsApp, a gente ficou perdido, sem saber qual mocinha que era, e aí a gente foi ver, na verdade, ela tinha conversado com a IA, achando que era de fato um ser humano. Então, é um outro ponto, e é um ponto importante para você se blindar. Tem gente que não quer que a IA fale que ela é um assistente virtual, mas se você não fala que ela é um assistente virtual e o cliente interpreta qualquer coisa da forma que ele quiser, você tem uma situação em que, tipo, meu, não tem um culpado disso. Como que eu vou provar para você que é uma inteligência artificial? Então é legal. Eu gosto de colocar, tipo, se o cliente perguntar se você é uma assistente virtual, você deve falar que sim, que você está ali para ajudar e tudo mais. Se colocar à disposição, sugerir, às vezes, transferir um atendimento. Então, para quem faz uma venda um pouco mais personalizada, eu sempre coloco uma instrução que, se o cliente abordar um assunto sobre valor ou coisa do tipo, explicar para ele que é uma situação personalizada, mas que se ele quiser ele pode falar com o atendente. E aí a gente cria um neurochain para criar essa situação, sabe? Exato. Pode dar um problema para a própria empresa. Então, já teve casos de, por exemplo, é o que eu falei, a inteligência artificial, se você não tem. E cada vez que passa, fica um pouco mais difícil de você identificar quando é ou não de fato uma inteligência artificial. E eu não digo isso só no WhatsApp, mas eu digo isso também, às vezes, uma ligação que você recebe, um vídeo que você está vendo na internet que você tem certeza que é real, e às vezes é uma inteligência artificial. Então, já tiveram alguns casos de, por exemplo, a IA passar um valor para o cliente de um determinado procedimento, ou melhor, a IA não passar um valor, o cliente chegar lá falando que, olha, ah, eu vim fazer o procedimento e tudo mais, o atendente passou o valor e falou, não, mas, pô, ninguém falou de valor para mim e tudo mais, não, tá errado, a fulana lá, atendente, e aí, para até explicar que é uma inteligência artificial, o cliente, quando ele tá revoltado, ele vem cheio de razão, né, então, é muito bacana a gente colocar isso logo no começo. Logicamente, que tem gente que não quer. Não quero falar que é uma assistente virtual, não quero falar que é uma inteligência artificial. Mas aí fica por conta em risco. E sobre o botão, cara, eu acho, assim, hoje a gente tem os fluxos, né? Dentro de fluxo você consegue definir isso por botão, mas eu tenho um cliente específico que ele vende cursos de pós-graduação. E aí ele tem lá uma situação, olha, você quer falar sobre qual curso? E aí ele dá uma lista dos cursos. Então ele coloca lá, ele lista de 1 a 10 os cursos, e aí tanto se o cliente responder um, quanto se o cliente responder o nome do curso, aí já vai entender o que ele quer falar e vai seguir o atendimento conforme orientado a ela, sabe? Mais alguém tem alguma situação? Então, pessoal, vou. Opa, alguém?
Não, era eu, mas eu já vi aqui, essa aula está sendo gravada, você vai disponibilizar depois a gravação para a Sim, gente assistir de sim. novo, repetir. O pessoal do Responda-me vai editar e aí Tá. depois disponibilizar. Yeah, Opa, Isaac, tudo bem? sim, tá tudo. E a minha dúvida é a seguinte, já me deparei com alguém que ele colocou a IA para responder as mensagens. E Uhum. a IA demorou bastante tempo para responder as minhas mensagens. E gostaria de saber se, tipo, a IA, tipo, ele é quem, tipo, ele não colocou a configuração para responder as mensagens durante este período de tempo. Uhum. Depende muito, por exemplo, do que você está definindo, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de tempo de resposta, então a adaptação da IA, a forma com que ela responde, se ela vai acertar o que ela está respondendo, se ela vai ser assertiva na resposta dela, com certeza leva tempo. Por quê? Porque você está construindo basicamente todo um treinamento, você está treinando de fato um funcionário. Então ele não. É difícil você já ter uma situação inicial assim, perfeita, redonda, sem nada para resolver. E então, assim, o tempo de adaptação ele pode levar um pouco mais de tempo, de fato, depende muito da complexidade do negócio do cliente. E aí o tempo de resposta da IA, o tempo em que a IA você manda uma mensagem e a IA gera uma resposta, ele possui algumas variáveis, né? Então ele tem aquela variável inicial que eu expliquei, que é o delay, que eu comentei lá no começo da aula, que tem o delay que você pode deixar zerado, e aí ela vai teoricamente responder instantaneamente. Só que aí, qualquer mensagem que o cliente mandar posterior, pode acabar repetindo resposta. Então, se ele manda 3 blocos de texto ali, ela vai responder os 3 blocos de texto e às vezes pode repetir resposta, pode repetir mensagem. Isso acontece, é normal. Ah, uma outra condição é a comunicação de servidor, né? Então, imagina que a, a Responda-me coleta aquelas informações, envia para o servidor da inteligência artificial o prompt precisa ser gerado, depois volta para o servidor da Responda-me e a Responda-me manda para o servidor do WhatsApp. Então também tem essa movimentação. É natural que, por exemplo, às vezes esteja um pouquinho mais lento. Eu já presenciei isso. Às vezes, em alguns dias, principalmente acho que segunda e terça, eu percebo que a partir ali das 10 horas da manhã, ela tende a demorar um pouquinho mais do que o delay que a gente colocou. Por quê? Provavelmente porque o servidor está recebendo várias mensagens, né? São muitas mensagens para ser descriptografada, gerar um prompt, gerar uma resposta, então é natural que aconteça assim, tá? O que não é normal acontecer é, por exemplo, a pessoa ficar 1 minuto sem resposta. Aí, ou é uma sobrecarga muito grande no servidor, e aí faz sentido abrir um ticket dentro da plataforma, ou de fato algum problema com a conexão do QR Code, ou algum problema com a conexão do Responda-me. Existe algum parâmetro que a gente pode se basear nesse tempo, num tempo ótimo? Existem algumas métricas para isso? Também isso era uma pergunta que eu ia fazer, tá? Por exemplo, pela experiência, você diz assim, olha, eu acho que em média 10 segundos está bom, ou de delay, por exemplo. Eu acho que até que porque se demorar muito, se for uma pessoa impaciente como eu caio fora, você está entendendo? Não responde mais ou menos rápido, eu vou embora. Então, assim, de fato, o que define muito é o público, né? Então, um público mais jovem tende a utilizar muita quebra de bloco, né? Então, ele manda em muitos blocos diferentes, mas de uma forma relativamente rápida. Então, às vezes, para esse tipo de público, 5 segundos é o suficiente. Às vezes, para um público mais idoso, que leva um pouco mais de tempo, eles mandam em um único bloco. Se ele manda em um único bloco, 3, 5 segundos também é o suficiente, não vai ter problema. Agora, se é um público que demora para escrever e tende a mandar vários blocos diferentes, às vezes 10, às vezes 15. Então, por exemplo, você precisa solicitar imagens.
quando você tem um atendimento que solicita imagens para inteligência artificial, é legal você deixar um pouco mais de tempo, porque às vezes a pessoa ela manda uma imagem e logo na sequência ela já vem com outra imagem, ou ela vem com algum comentário sobre a imagem. E aí faz sentido você deixar um pouco mais de tempo. Sobre, assim, a métrica de, pô, é um problema no servidor ou realmente é o tempo de conversa entre o servidor? Dificilmente ela ultrapassa 30 segundos, salvo algumas condições em que você, por exemplo, está utilizando uma integração. Tá? Então, vamos supor, eu vou utilizar um Neural Chain, igual o Arthur comentou, eu vou utilizar um Neural Chain para consultar uma informação na planilha. Ela vai ler a planilha. Tá? Ela vai acionar, ela vai ler, ela vai entrar no servidor da planilha, encontrar a informação e devolver a informação. Então, é natural que demore um pouco mais. Assim como se você estiver fazendo uma integração por um integrador, você tem o tempo da integração rodar, encontrar no sistema, devolver. Então, também é relativamente um pouco maior o tempo de espera. Ok. Então, pessoal, vou finalizando a aula por aqui, tá? Eu vou falar com o pessoal do Responda, provavelmente o Alisson, pedir para ele fazer uma enquete lá no grupo, para a gente definir o tema, tá, da próxima mentoria, para ver se a gente consegue definir um tema específico de uma máquina, a gente, de repente, criar um atendimento junto. E também, assim que tiver disponibilizado a gravação, eu peço para ele passar para vocês, tá bom? Uma ótima noite para todos, pessoal.